Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje é Escola Sabatina de Jovem, Lições de Fé, Liderança no livro de Josué. É a lição 6, que tem como tema Derrota Devastadora. Mas antes de eu falar desse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Mas antes de nós iniciarmos, vamos orar pedindo a sabedoria de Deus. Querido Deus, amado Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos a lição. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos ilumine para nós podermos entender a lição da Escola Sabatina. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus queridos, para a lição da Escola Sabatina de Jovem. Você já saiu confiante de uma vitória e depois enfrentou uma derrota humilhante? Josué sabia como é isso. Depois do sucesso em Jericó, os israelitas estavam certos de que venceriam de novo. Sem demora, Josué enviou espias para avaliar o próximo alvo, a cidade de Ai. Localizada a cerca de 19 quilômetros montanha acima, Ai ficava a mais de 790 metros de altitude, enquanto Jericó estava no Vale do Jordão, a 274 metros abaixo do nível do mar. Ao observarem a cidade, os espias viram poucos moradores e concluíram que a vitória seria fácil. De volta ao acampamento, sugeriram que apenas 3.000 homens seriam suficientes. O líder Josué concordou. Confiantes na vitória, os israelitas foram surpreendidos pelos homens de Ai, que os derrotaram com facilidade e os fizeram fugir ladeira abaixo, deixando 36 mortos para trás. Embora esse número pareça pequeno, em Jericó Deus lhe dera a vitória sem nenhuma perda. Os israelitas acreditavam que o Senhor sempre lutaria por eles, mas em Ai algo claramente estava errado. A derrota gerou grande preocupação. Israel estava vulnerável, sem muralhas, nem proteção. E se os cananeus descobrissem sua fragilidade? Em desespero, Josué rasgou suas roupas, lançou o pó sobre a cabeça e se prostrou diante da Arca da Aliança, clamando a Deus. Por quê? Que está lá em Josué capítulo 7, verso do 7 ao 9. Foi um dos momentos mais angustiantes da sua vida. Essa derrota que Josué sofreu pelos exércitos de Ai. Por que? Primeira coisa, por causa do pecado de quem que Israel perdeu a guerra contra Ai? Por causa do pecado de Acã. E outro erro de Josué, que ele não consultou o Senhor. Veio um soldado, falou assim para ele, olha, manda 3.000 homens, vai ser fácil derrotar Ai. É aí que se enganaram. Eles foram pelas suas próprias forças e perderam a guerra. E o exército de Ai matou 36 homens do exército israelita. E Josué ficou sabendo dessa derrota e rasgou as suas vestes, lançou o pó sobre a cabeça e se prostrou diante da Arca da Aliança por causa dessa derrota. Porque, às vezes,
Deus permite derrotas para nos fazer parar, examinar o coração e buscar sua direção. Quer dizer, o povo de Israel não buscou a direção de Deus. Eles preferiram ir para sua própria força. E Deus permitiu que eles fossem derrotados. E nos vales escuros que encontramos respostas vindas do alto. A história de Ai nos alerta a não tomarmos créditos pelas vitórias, ou Deus pode permitir uma queda humilhante para nos despertar. Na segunda tentativa, Josué levou mais de 10 vezes o número inicial de soldados e 12.000 moradores de Ai foram mortos. Mas o verdadeiro problema não era estratégico, era espiritual. Israel havia quebrado sua aliança com Deus por causa do pecado de um só homem. Josué estava prestes a descobrir essa dolorosa verdade. Então, esse pecado que estava no meio de Israel, Deus revelou para Josué. Quem foi esse homem que pecou, que pegou os tesouros de Jericó, que cobiçou, que a cobiça é um pecado contra Deus. Aqueles tesouros de Jericó, Acã cobiçou, Acã viu, Acã pegou, Acã levou embora e escondeu na sua tenda, e pensando, ninguém vai descobrir. É aí que você se engana. Você fala assim, olha, eu vou fazer uma coisa errada ali, eu vou mentir. Aí que você se engana. Pensa que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Temos que tomar cuidado com nossos atos. Quem você é quando ninguém está vendo você? O que você faz quando ninguém está vendo? Tome cuidado. Você pensa que não está vendo, mas Deus está vendo. Você maltrata uma pessoa, você pensa que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E Deus vai cobrar de você. Mas Deus ainda te dá a chance para você se arrepender, confessar o seu pecado, se arrepender do seu pecado e não fazer mais. Deus faz isso. Isso é a graça de Deus. Porque Deus, Ele não tem prazer na morte de ninguém. Deus teve prazer na morte de Acã? Não. Deus não teve prazer. Deus ficou triste porque perdeu um filho que não se arrependeu. Deus dando chance para Acã se arrepender, mas ele não se arrependeu. Ele preferiu ficar no seu pecado. Porque o pecado, ele traz morte. Em Romanos 6:23 diz assim, o salário do pecado é a morte. O pecado traz morte. O pecado traz consequências para nós. Temos que tomar cuidado com o que nós fazemos. Vamos para a parte de segunda-feira. Aliança quebrada. Quem que quebrou a aliança de Deus? Foi Acã. Por causa de um homem, Israel perdeu a guerra. Porque Acã pecou. Acã quebrou a aliança de Deus. Olha aqui que diz aqui, ó. Josué entendeu que a derrota em Ai ocorreu porque Deus havia retirado sua bênção de Israel. Como o povo violara a aliança, o Senhor não podia continuar a abençoá-lo. E não se tratava apenas do pecado do indivíduo. Todo acampamento de Israel era responsável por essa aliança com Deus. Israel pecou. Quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas. Olha, você viu o que Acã fez? Ele tomou das coisas condenadas. Aqueles tesouros em Jericó, Deus falou, não peguem nada. Aquilo ali é tudo condenado. E Acã cobiçou e pegou as coisas condenadas. Que está lá em Josué 7, verso 11. Legalmente, Israel havia rompido seu acordo com Deus. Mais do que isso, também estaria condenado à destruição,
como seus inimigos, a menos que a aliança fosse restaurada. Antes da conquista de Jericó, Josué havia advertido o povo a não tomar nada como despojo de guerra. Josué alertou o povo, falou assim: olha, nós vamos entrar em Jericó, nós vamos invadir Jericó, e vocês não é para tomar nada de despojo de guerra, porque aquilo ali está tudo condenado. Mas Acã desobedeceu. Acã sabia que não era para não pegar nada, mas ele foi teimoso, ele cobiçou. Quanto a vocês, cuide para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês a tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Josué 6:18. Ninguém podia alegar ignorância. Desobedecer a essa ordem era desprezar o milagre de Jericó e rejeitar a aliança com Deus. Havia apenas uma saída. O Senhor ordenou a Josué que santificasse o povo, que está lá em Josué 7:13. Agora vocês vão ver o que significa a palavra santificar. A palavra santificar também significa separar. Deus havia separado Israel do restante do mundo, tanto em identidade quanto em estilo de vida. Ao levar um objeto condenado para dentro do acampamento, alguém havia, na prática, decidido se identificar novamente com o mundo pagão. Aquilo precisava ser removido para que a aliança com Deus pudesse ser restaurada. Então, Deus separou Israel das outras nações. Deus não queria que Israel fosse igual às outras nações. O que as outras nações faziam? Adoravam deuses, sacrificavam crianças. Deus separou Israel dessas nações para não que Israel fizesse os costumes dessas nações. Por isso que Deus eliminou essas nações do meio do povo de Israel, para que Israel não se corrompesse com essas nações. Josué falou ao povo e deu todos uma noite para examinarem o coração e confessarem seus pecados. No dia seguinte, as famílias foram apresentadas, uma a uma, até que por sorteio o nome de Acã foi revelado como responsável. Ele confessou que viu e desejou e pegou itens proibidos dos escombros de Jericó, uma capa importada da Babilônia, cerca de 2 quilos de prata e uma barra de ouro, com um pouco mais de meio quilo. Com medo de ser descoberto, Acã escondeu tudo dentro da própria tenda, enterrando os objetos no chão. Mas não há como se esconder de Deus. O próprio Acã se condenou, tanto pela confissão quanto pelas evidências, e por se apegar às coisas de Jericó, sofreu o mesmo destino dos moradores daquela cidade. Acã mesmo se condenou. Acã caiu por causa do seu pecado. Ainda Deus deu chance para ele examinar o seu coração, confessar o seu pecado e se arrepender. Mas Acã não, ele confessou e se arrependeu. Mas não foi aquele arrependimento genuíno, foi aquele arrependimento de tristeza. Acã ficou triste porque ele perdeu aqueles tesouros. Não foi por se arrepender para Deus. Acã não se arrependeu para Deus. Se arrependeu porque ele estava perdendo o seu tesouro. Ele mesmo se condenou e levou a sua família à morte. Ele escondeu, pensando que ninguém ia ver. E Deus viu. O pecado nos separa de Deus, como está escrito lá em Isaías 59. O pecado causa separação. Você se separa de Deus. Deus não se separa de nós.
É nós que nos separamos de Deus. Tomem cuidado. Se nós não arrependermos do nosso pecado, o pecado ele traz consequências. Qual que foi a consequência de Acã? Ele foi apedrejado. Ele morreu apedrejado. Ele e sua família. Outro pecado que trouxe consequência, o pecado de Adão e Eva. Deus falou para Adão e Eva, não comam do fruto proibido. Eles comeram do fruto proibido. Quais foram as consequências de Adão e Eva? Eles foram expulsos do jardim do Éden. O pecado ele traz consequências. Vocês lembram de Davi também? Davi, ele tomou Batseba de Urias. Ele tomou Batseba e cometeu e matou Urias na guerra. E o que aconteceu com Davi? O filho que ele ia ter com Batseba morreu. Davi matou Urias com a espada, e a espada veio para Davi. Então os pecados trazem consequências, temos que tomar cuidado o que a gente faz, porque não temos como se esconder de Deus, não tem como você esconder o pecado de Deus, porque Deus está vendo tudo. Deus, ele sonda o nosso coração. Deus estava sondando o coração de Acã. Estava vendo se ele ia se arrepender ou não. Mas Deus sabia que Acã não ia se arrepender. Que Acã não ia se arrepender do seu pecado. O que aconteceu com Acã? Ele foi apedrejado até a morte. Parte de terça-feira, quando o silêncio custa caro. Uma das partes mais difíceis da história de Acã é saber que toda a sua família foi apedrejada com ele. Mas é importante deixar claro, os filhos de Acã não foram punidos pelo pecado do pai. A própria Bíblia condena esse tipo de injustiça. A geração que executou Acã certamente se lembrava de como Deus poupou os filhos de Corá quando estes se recusaram a participar da rebelião do pai. Naquele episódio, Deus agiu com um juízo severo. Corá, junto com seus cúmplices, Datã e Abirão, além das esposas, os filhos de Datã e Abirão, foram tragados por um enorme desmoronamento, que está lá em Números 16, do verso 27 a 33. Mas os filhos de Corá se afastaram da tenda do pai e foram poupados, que está em Números 26, verso 11. É provável que esses filhos ainda estivessem vivos na época de Acã. Além disso, Deus já havia deixado claro, por meio da lei dada a Moisés, que cada pessoa é responsável pelos próprios atos. Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Deuteronômio 24:16. Esse princípio foi confirmado séculos depois pelo rei Amazias, que está lá em 2 Reis 14:6, e pelo profeta Ezequiel 18:20. Diante disso, podemos afirmar com segurança, os filhos de Acã sabiam do pecado do pai e escolheram se calar. Ao não denunciarem, tornaram-se cúmplice. Deus é justo e trata cada caso com critério. Eles não foram punidos por ignorância, mas por conivência. É natural que os filhos sigam os passos do pai, até mesmo nos erros. No entanto, a história dos filhos de Corá mostra que é possível fazer diferente. Pela graça de Deus, quem tem pais que vivem no erro pode sim trilhar outro caminho. Quando há pecado evidente ou rebelião aberta, filhos que já têm maturidade precisam escolher a fidelidade a Deus. Em casos mais graves, como quando há crime envolvido, o certo é denunciar, buscar ajuda e se afastar. Às vezes, até mesmo adultos se sentem presos à ideia de obedecer aos pais a qualquer custo, mas Paulo escreveu
Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Efésios capítulo 6, verso 1. Ou seja, a obediência aos pais tem um limite. Ela vai até onde eles caminham com Deus. Quando isso não acontece, é hora de mostrar que a nossa lealdade ao Senhor vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Se você vê que seu pai está no erro, que ele não quer se consertar com Deus, o que você tem que fazer? Você tem que deixar seu pai. Você fala para ele do erro e ele não quer corrigir esse erro, o que você tem que fazer? Mostrar a sua lealdade ao Senhor, porque a lealdade do Senhor tem que vir em primeiro lugar em nossas vidas. Vamos para a parte de quarta-feira. Momento hipertexto. Olha o que o pecado faz. O pecado rompe relacionamentos em todas as dimensões com Deus, com o próximo e até conosco mesmos. Isso é verdade, isso acontece. Olha aí. No caso de Adão e Eva, o pecado afetou toda a criação. No caso de Acã, trouxe sofrimento para toda a nação de Israel. E o nosso pecado, quais relacionamentos ou comunidades têm sido impactados por nossas escolhas? Olha que Israel sofreu uma derrota devastadora por causa da quebra do último mandamento da lei de Deus. Qual que é? Não cobiçarás, que está lá em Êxodo 20, verso 17. O que isso nos diz sobre a gravidade dos pecados, menos visíveis aos olhos humanos? Qual é a diferença entre a inveja e cobiça? De que formas você tem sido tentado a desejar aquilo que não é seu? Temos que tomar cuidado. Você vê um vizinho seu, ele tem uma casa boa, um carro bom. Você fica ali cobiçando. Ah lá, olha a casa dele, olha o carro dele. Nossa, olha só, você está cobiçando. Você está com inveja, cobiçando. Isso é pecado. Você tem que entender que seu vizinho, ele lutou para ter aquela casa. Ele lutou para ter aquele carro. É trabalho. Você pode fazer o mesmo. Trabalhe. Ganhe dinheiro. Compre as suas coisas. Não fique cobiçando a coisa do teu próximo, que está lá em Êxodo 20. Vamos ler aqui, ó, que não devemos fazer. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então, a própria Bíblia, nos dá a resposta que não devemos cobiçar nada do seu próximo. Temos que tomar cuidado. Você pensa que ninguém está vendo, mas Deus está vendo o que você está fazendo. Deus sonda o seu coração. Ele vê se o seu coração é bondoso ou não. Porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o que está passando em nosso coração. Vamos para a parte de quinta-feira. Livres da maldição. Depois que a sentença contra Acã foi cumprida, Deus enviou Israel de volta à cidade de Ai, agora com a garantia de sua bênção. E dessa vez o povo venceu. Ai foi conquistada e incendiada, com 2 cidades já derrotadas em Canaã. Israel fez uma pausa, não para descansar da guerra, mas para renovar sua aliança com Deus. A queda da família de Acã foi um lembrete doloroso do custo da desobediência. Por outro lado, a inclusão de Raabe e sua família no povo de Deus era um testemunho vivo da graça que o Senhor oferece. 2 destinos diferentes apontando para a mesma verdade. Viver em aliança com o Senhor é uma escolha entre a vida e a morte. Mesmo cercado por inimigos poderosos, o povo de Israel deixou o acampamento em Gilgal e percorreu
32 quilômetros até o vale entre o Monte Gerizim e Ebal, ali conforme Moisés havia instruído, que está em Deuteronômio 11, 29 e Deuteronômio 27, verso do 1 a 26. Eles renovaram publicamente seu compromisso com o Senhor, que está lá em Josué, capítulo 8, verso do 30 a 35. 6 tribos permaneceram no Monte Gerizim, declarando bênçãos sobre aqueles que obedecessem à lei. As outras 6 tribos respondiam com um sonoro Amém a cada maldição anunciada do Monte Ebal contra os que desobedecessem. No meio do vale, Josué leu em voz alta toda a lei diante da nação, e não se limitou à leitura. A lei foi registrada em pedras, como um memorial para gerações futuras, assim como haviam erguidos pedras para lembrar do milagre no Jordão, agora erguiam pedras para lembrar a aliança com Deus. Moisés já havia orientado que essa leitura fosse repetida a cada 7 anos, durante a festa dos tabernáculos, que está em Deuteronômio 31, verso do 9 a 13. O objetivo era ensinar a todos, novatos e veteranos, o compromisso com o Senhor. O Monte Ebal, associado às maldições, também apontava para a redenção oferecida por Deus. Foi ali que Josué construiu um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas que simbolizavam Jesus, que se entregou para nos resgatar da maldição da lei, ou seja, da condenação eterna, que está lá em Gálatas 3, verso 13. Aquele altar lembrava ao povo e ainda nos lembra que é apenas um caminho para escapar da maldição do pecado, confiar no sacrifício de Cristo. Vamos para a parte de sexta-feira. O pecado da cobiça. O pecado de Acã foi cometido desafiando as advertências mais diretas e solenes e as mais grandiosas manifestações do poder de Deus. Tinha sido proclamado a todo Israel: guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo as vós condenado, não as tomeis. Josué 6,18. A ordem fora dada imediatamente após a miraculosa passagem do Jordão, depois que a aliança de Deus havia sido reconhecida mediante a circuncisão do povo, após a celebração da Páscoa e o aparecimento do anjo do concerto, o capitão do exército do Senhor. Depois de tudo isso, ainda havia ocorrido a destruição de Jericó, provando que infalivelmente todos os transgressores da lei de Deus serão destruídos. O fato de que somente o poder divino dera a vitória a Israel, de que não havia conquistado Jericó pela própria força, dava um peso solene à ordem que os proibia de participar dos despojos. Pelo poder da sua palavra, Deus tinha vencido aquela fortaleza. A conquista era sua e unicamente. A ele, a cidade e a todas as coisas que nela deviam ser consagradas. O pecado mortal que determinou a ruína de Acã teve suas raízes na cobiça, um dos pecados mais comuns e aos quais as pessoas dão menos importância, enquanto outras faltas são descobertas e castigadas. A violação do 10º mandamento raramente desperta censura. A cobiça é um mal que se desenvolve gradualmente. Acã havia nutrido a ganância, até que isso se tornou um hábito, prendendo com algemas quase impossíveis de serem quebradas. Enquanto alimentava esse mal, ficaria horrorizado se pensasse na possibilidade de trazer desgraça sobre Israel. Suas percepções, porém, estavam tão amortecidas pelo pecado que, ao chegar à tentação, ele caiu como presa fácil. O pecado faz isso conosco. Nós nos tornamos presa fácil do pecado. Nós temos que dominar o pecado. Se nós permanecemos em Cristo, nós não vamos viver no pecado.
Se nós permanecemos em Cristo, nós dominamos o pecado. O que Deus falou para Caim? Caim, o pecado jaz na sua porta. Você deve dominar o pecado. Porque Caim estava prestes para matar Abel. Mas Caim deixou o pecado te dominar. E o que Caim fez? Ele matou Abel. Aconteceu o primeiro assassinato na Bíblia. O pecado, se você deixar, ele nos domina. E você sempre vai fazer o mesmo pecado. Sempre. Foi o que aconteceu com Acã. Acã, ele começou a cobiçar. Ele desejou aquilo. Temos que tomar cuidado que nós fazemos. Continuando, será que hoje não são cometidos pecados semelhantes perante as advertências, tão solenes e explícitas? Somos claramente proibidos de ceder à cobiça, assim como Acã foi proibido de se apropriar do espólio de Jericó. Deus declarou que isso era idolatria. Somos advertidos, não podeis servir a Deus e as riquezas, que está lá em Mateus 6:24. Temos diante de nós o terrível fim de Acã, de Judas, de Ananias e Safira. Antes de todos esses, temos o exemplo de Lúcifer, aquele filho da alva, em Isaías 14:12, que cobiçando uma condição mais elevada, perdeu para sempre o brilho e felicidade do céu. Mesmo assim, apesar de todas essas advertências, a cobiça impera por toda parte. Está lá em Patriarcas e Profetas, página 432 e 433. Nós vemos aí, Ananias e Safira mentiram para Deus. Eles morreram. Acã não se arrependeu, foi apedrejado. Judas foi o mesmo arrependimento de Acã, um arrependimento de tristeza, que ele se matou. Lúcifer era um anjo mais importante do céu. Ele ficava à direita de Deus. Mas o que Lúcifer fez? Ele começou a cobiçar o trono de Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus. E o que aconteceu com ele? Ele e seus anjos foram lançados aqui na terra. Então temos que tomar cuidado. O pecado traz consequências sérias se nós não se arrependermos. Então essa foi a lição de número 6 de jovem. A derrota devastadora. Lições de fé e liderança no livro de Josué. Que Deus abençoe vocês. E se inscreva no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo. E compartilhe meu vídeo para maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. E até o meu próximo vídeo. Tchau!